O STF manda investigar vazamento de mensagens do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Rapaz, decisão do ministro André Mendonça do Tribunal Superior Eleitoral, Federal, é o Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento de informações e mensagens extraídas de aparelhos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A decisão foi tomada no âmbito da petição 15.612 e atendeu a um pedido apresentado pela defesa do empresário, que apontou a divulgação indevida de dados obtidos a partir de análise dos celulares apreendidos na investigação. Segundo a defesa, na quinta-feira, diversas informações extraídas dos aparelhos de Vorcaro foram divulgadas na imprensa, o que motivou o requerimento ao STF para instauração de investigação destinada a identificar a origem do vazamento. Porque esse caso de Vorcaro, ele expôs naturalmente, né, várias situações que envolvem diálogo com políticos, com gente do judiciário, né? Tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos aí nessas investigações e que a justiça tem que se aprofundar mais nessas investigações para aplicar as consequências devidas a um caso absurdo de uma relação, né, que pode causar muito prejuízo, né, a diversas pessoas. Mas não só essa questão profissional, mas também o vazamento, né, de muitas conversas picantes, inclusive do Vorcaro, acabaram por estraçalhar a vida pessoal dele também, né? Porque parece que ele tinha um relacionamento com 3 mulheres, tava namorando com 3 mulheres, né? Tinha uma lá russa que ele colocou na agenda como futura esposa. Então veja que situação constrangedora para ele, né? Tem uma modelo também, atriz da Globo, que estava tendo uma conversa com ele, até cobrando dele, né? Dizendo que estava sabendo das festinhas dele, contratação de modelos e tal, para participar dessas festas. Foi um furdunço da gota serena, né? Na vida profissional e na vida pessoal também, porque Vorcaro acabou ficando lascado, viu? Não tenha dúvidas disso. Agora, quando eu falo sobre a questão dos ministros envolvidos e que deve-se ter uma apuração rígida, né, em relação a isso, porque é inadmissível que ministros da Suprema Corte estejam aí servindo como advogados, orientando, né, passos de pessoas ricas, né, cheias de dinheiro. Poderia ser de um pobre também, mas dificilmente um pobre teria acesso ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Isso é imoral. Tem aquelas questões de relacionamento também do Toffoli com o próprio Vorcaro, né? De viajar em jatinho, de ser sócio aí de um resort e tudo mais. É muito escândalo, né? Para um STF só. É bem verdade que todos nós, né, desconfiávamos, né, que no Supremo Tribunal Federal, naturalmente, os ministros pudessem agir, né, em desconformidade com o que prega, né, o regime, né, atribuído à sua profissão, ao caráter da sua profissão. Mas nada foi tão escroto, né, como essas conversas que foram vazadas aí entre Vorcaro e Alexandre de Moraes na relação de Toffoli, né, com todos esses pessoais aí, essas pessoas aí dos bancos, né, do BTG, do Master, enfim. É uma situação vergonhosa e absurda. Eu acho que deve-se investigar a fundo, né, para trazer as consequências, aplicar as consequências devidas a esse caso. Eu acho que só lá atrás, né, eu vi algo tão ridículo assim no Supremo Tribunal Federal. E sério, né, e grave. Foi quando o Gilmar Mendes ligou para um investigado, né, para um camarada acusado de contraventor, né, lhe pedindo desculpa por uma operação policial, né, que fizeram contra ele. Por determinação, acho que do Supremo Tribunal Federal. Só vi esse absurdo aí acontecer nesses últimos anos. E agora, né, o Alexandre de Moraes, que estava aí todo cheio de pompa, né, por conta da sua atuação como ministro do TSE nas eleições de 2022, né, por força de ter aí sido relator de um
processo que chamou muita atenção do Brasil e mexeu com a política no país todo, né? Foi aquela questão do 8 de janeiro, que foi responsável também pela prisão de Bolsonaro e de outros, né, generais e ex-ministros do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Pense numa situação complicada, né? Ficou aí esses 2 ministros e não tenha dúvidas de que, se isso não acabar em pizza, né? Se isso não acabar em pizza, caindo esses 2 ministros, outros tantos cairão, porque se eles falarem o que sabem, né? Naturalmente, sobre a corte e os seus ministros, né? Aí não fica pedra sobre pedra, né? Por isso que às vezes é mais interessante para eles, né? Dar em pizza, não dá em nada, porque aí fica todo mundo em casa, um passa pano, né, na confusão que o outro arrumou e tá tudo certo. Mas hoje não seria necessário nenhum impeachment do Toffoli e do Alexandre. Eles deviam pedir para sair, deveriam pedir exoneração de seus cargos, entregar os cargos de ministros, porque a população brasileira está envergonhada, enojada, né, e lamentando muito esses fatos, né, atribuídos aos ministros, que não estão dando respostas plausíveis, né, à população, para que esta, né, continue aí acreditando na imparcialidade da justiça brasileira e do nosso Supremo Tribunal Federal.